Talvez ele passou pela cabeça dele, porque Satanás, ele tem uma condição de lançar seta em nossas mentes quando nós resolvemos nos disponibilizar o reino. Tremenda. Quem sabe passou na cabeça dele, mas se eu der estes 5 pães e esses 2 peixinhos, eu vou ficar sem nada. Mas se passou este pensamento na cabeça dele, com certeza ele disse: está repreendido, porque quem está necessitando destes 5 pães e 2 peixinhos é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e a Ele eu não posso negar serviço. Servir ao Senhor é dar o que temos sem perguntar para quem Ele quer, para que vai usar. Entenda, eu não estou dizendo que servir o pastor, você tem que dar o que você tem. Eu não estou dizendo que para você servir a igreja na expectativa tão somente horizontal dela como organização na terra, você tem que dar o carro, tem que dar a casa, tem que dar tudo que tem. Não. Você tem que dar quando o Espírito Santo toca o seu coração. Mas isso só é possível através da comunhão. E quando isso acontece, seja a casa, seja o carro, seja o dinheiro, seja o que for, é Deus que está pedindo alguma coisa maior do que isso que tenho. Vai acontecer, eu vou dar os 5 pães, eu vou dar os 2 peixinhos, e deixa com Ele, porque eu sei que algo tremendo vai acontecer neste lugar. Queridos, só dá alguma coisa Deus, quem entende que Deus é maior do que aquela coisa que tem. Eu só faço alguma coisa para o reino de Deus quando eu entendo que Ele é Senhor da minha vida e que Ele é maior do que todas as coisas que me cercam, e até maior do que a minha esposa. E se eu tivesse filhos, Ele é maior do que os meus filhos. E se eu tivesse bens, Ele é maior do que os meus bens. Jesus é maior do que todas as coisas, porque o único que é digno e merecedor de toda honra, de toda glória, de toda exaltação é Ele, Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. 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 Este rapaz então decide dar o que tem. Talvez ele pensou: Jesus está com fome, eu vou aguentar a minha fome, e assim que esta multidão começar a voltar, eu também vou voltar para a minha casa e vou comer lá da minha casa. Mas ele não vai ficar com fome. Pouco ele sabia que os 5 pães, é isso, 5 pães, é isso? E os 2 peixinhos ia alimentar, quem sabe, mais de 10.000 pessoas. Agora eu te pergunto, qual foi o objeto, ou qual foi, o que foi usado para a realização do grande milagre? Os 5 pães e 2 peixinhos. O que Jesus tinha dado para este rapaz? Para a sogra de Pedro, ele ministrou uma cura a ela. Mas para este rapaz, a Bíblia não dá a citação que ele tinha dado nada, fisicamente falando, no sentido de bens, ou falando no sentido de alguma cura. Mas, queridos, eu tenho a certeza e a convicção no meu coração que ele disponibilizou de tudo que tinha, porque o que estava dentro dele era maior do que o que estava no mundo. Aleluia. Este rapaz era salvo em Cristo Jesus. Para disponibilizar do que temos ao reino de Deus, temos que saber quem é o nosso Senhor. Eu acredito que este rapaz, ele estava crente, convicto, que mesmo sem Jesus ter sido glorificado
Ele era Senhor sobre Israel. Ele era Senhor sobre todos quantos o seguia. Ele era o Messias desejado de todas as nações. Jesus Cristo é o Senhor. E na vida deste rapaz dos 5 pães e 2 peixinhos, ele era e ele é o Senhor, porque eu creio que este rapaz está no céu. Aleluia. Queridos, não tem como eu ler este texto e não crer que este homem era salvo. Não tem como eu ler este texto e não crer que este homem já tinha aceitado o Cristo como Messias. Entenda uma coisa: às vezes temos que dar graças a Deus, prestar culto de ações de graças ao Senhor por aquilo que recebemos, pelo socorro que recebemos. Moisés, ao passar o Mar Vermelho, glorificou o Senhor e prestou um culto e fez um cântico ao Senhor para agradecer por tudo quanto tinha recebido e vivenciado. Muitos que estavam com Moisés estavam duvidando do poder de Deus, mas Moisés sabia a quem ele servia. Moisés sabia quem tinha chamado ele. Moisés sabia quem tinha preparado ele durante 40 anos no deserto. E o irmão Rubem pregou aqui que Moisés prestou um culto de ações de graças ao Senhor. Queridos, a pergunta é: nós sabemos a quem estamos adorando? Nós entendemos a dimensão do culto? Nós estamos dispostos a servir a Deus? Este rapaz estava, e a sogra de Pedro também estava. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Aleluia. Nós vemos ainda em Lucas no capítulo 17, no verso 15 a 19, aleluia, que Jesus, passando ali por Samaria, o contexto do texto diz isso, e Jesus estava, irmão José Roberto, caminhando, saindo de um lugar, indo para um outro lugar, e passou por Samaria. E à distância de Jesus estava 10 leprosos que clamaram por ele, que clamaram por ele, e clamaram por cura, e clamaram por libertação, e clamaram por socorro. Jesus, penso eu, que quando olhou para aqueles 10 homens leprosos, o seu coração foi comovido em curá-los. Porque eu aprendi algo com o irmão Kepper, que aquele enfermo da Porta Formosa, é isso? Jesus tinha passado por ali inúmeras vezes e decidiu não curá-lo, e deixou para João quem? Pedro. Dizer a ele: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda, toma a sua cama e racha daqui, porque eu, no nome de Jesus Cristo, declaro cura sobre a sua vida. Houve milagres que Jesus não quis realizar, houve curas que Jesus não quis realizar, e eu tiro uma lição disso aqui nesta noite. Paulo clamou ao Senhor quantas vezes? 3 vezes, e o Senhor disse a ele: Paulo, a minha graça te basta. E não quis resolver o problema que incomodava o apóstolo Paulo. Queridos, entenda que há coisas em nossas vidas que Deus pode, que Jesus pode resolver, mas Ele prefere